Olá, sou Tatiane Seixas, psicóloga clínica, especialista em terapia cognitiva comportamental. E hoje eu vim aqui a convite do Corém Bahia para estar falando um pouquinho com vocês sobre a saúde mental dos profissionais de enfermagem em tempos de pandemia, para a gente conversar um pouco sobre alguns cuidados básicos, sobre algumas atenções que são necessárias e alguns manejos comportamentais que podem ser feitos. A gente está em pleno Janeiro Branco, que é um mês de conscientização, da valorização da saúde mental, é um mês que convida a gente a olhar para dentro, né? O Janeiro Branco ele acontece justamente no início do ano, que já é um período muito propício para reflexões, para autoavaliação, e ele faz um convite para a gente se observar, para a gente pensar no nosso autocuidado e quais são medidas saudáveis da gente tentar se proteger de possíveis ataques de pânico, de ansiedade, de baixo de humor. Todos nós estamos susceptíveis, principalmente nesse período de pandemia, a situações de estresse. Na verdade, os profissionais da área de enfermagem, falando diretamente sobre vocês, essa atuação tem gerado muitos conflitos internos, muitas sensações angustiantes, né? A equipe de enfermagem costuma ser aquela equipe que está lidando diretamente com o paciente no dia a dia. Costuma ser a equipe que mais tem contato com o paciente, por conta da higiene pessoal do paciente, por conta de assumir esses cuidados do manuseio e acaba ficando diretamente envolvida não só nesses cuidados básicos, não só nesses cuidados de higiene e nos cuidados que envolvem as atribuições voltadas para a enfermagem, mas como também lidam com essas emoções dos pacientes. Muitas vezes os profissionais de saúde são os que mais escutam, por estarem ali diariamente com o paciente, são os que mais escutam os medos, as angústias dos pacientes. E essa sobrecarga de trabalho nesse período tão estressante, nesse período em que faltam leitos, em que faltam materiais, em que faltam equipamentos, em que ao mesmo tempo também a gente também tem medo de se contaminar ou de contaminar os nossos familiares, acabam gerando quadros de depressão, ou quadros de ansiedade, de TEPT, o transtorno de estresse pós-traumático, ou até mesmo alguns quadros de pânico. Por isso é muito importante atentar para esses sinais. Uma das primeiras dicas que a gente dá é que os profissionais façam pausa. Eu sei que é um período complicado, eu sei que é um período muito demandante. Muito provavelmente a maioria dos profissionais estão tendo uma sobrecarga, estão tendo turnos maiores, estão precisando assumir turnos maiores, ou para poder substituir algum colega que foi contaminado por Covid e está de isolamento, ou porque realmente a demanda de pacientes está muito maior, A gente teve um aumento da demanda de pacientes, mas sempre que possível e da forma que for possível, façam pequenas pausas. Uma pausa de 1 minuto para beber água, uma pausa de 5 minutos para respirar, para bater um papo com um colega, para olhar redes sociais, para escutar uma música, mas façam pausas. Sempre que possível, tentem estabelecer pequenas pausas. Uma pausa para alongar o corpo, uma pausa para respirar. Fora do ambiente de trabalho, a gente está falando de fazer pausa no ambiente de trabalho, mas fora do ambiente de trabalho, tente todas as vezes em que você sair desse ambiente, desse ambiente hospitalar, desse ambiente de atendimento, de assistência, ao sair, tente deixar todas as situações estressantes desse ambiente no ambiente. E ao chegar em casa, tente se dedicar realmente ao estar em casa. Vivencia sua família, vivencia os amigos, vivencia seus animais de estimação, filhos, ou vivencia sua própria companhia, mas vivencia sua casa. Faça com que esse momento seja um momento em que você realmente consegue ser ali o seu lado pessoal e não o lado profissional. Alguns profissionais de saúde têm relatado, eu tenho recebido muito essas informações, de pacientes da área de enfermagem que relatam que estão sendo isolados, estão sofrendo isolamento de outros amigos ou de familiares, por eles terem receios que eles sejam um vetor de contaminação, um potencial vetor de contaminação, que por ele estar atuando num ambiente perigoso, que ele possa ser um transmissor, um potencial transmissor. Para esses profissionais, o que eu posso dizer
é que tente estabelecer contato por redes sociais, né? Caso os contatos presenciais estejam sendo prejudicados e a gente está realmente precisando fazer algumas restrições, tentem estabelecer contatos por redes sociais, tentem se manter em contato, faça uma ligação, faça uma chamada de vídeo, mas conte com sua rede de apoio. Nesse momento a rede de apoio é extremamente interessante, é extremamente importante para que você possa conversar sobre outros assuntos, sobre outros temas, tente falar sobre outras coisas, tente falar sobre outras temáticas, busque sempre pequenas distrações. Então é muito importante incluir no planejamento de atividades ocupacionais, das obrigações profissionais, incluir também o lazer. Momentos de atividade física, momentos de entrar em contato com a natureza, momentos de fazer algo prazeroso que te proporcione bem-estar. Então identifique aquilo que te proporciona bem-estar. Um alongamento, um relaxamento, uma sessão de yoga, assistir televisão, ver uma série, ler um livro, tudo aquilo que te proporcione bem-estar. Tente manter, tente fazer com que isso também seja parte do seu planejamento, né, da sua rotina. Em paralelo a isso, fique atento aos sinais. Se permita sentir suas emoções, se você se sentir triste, se você se sentir angustiado, se você sentir medo de contaminação ou de contaminar algum parente seu. Esse é um outro discurso que a gente tem escutado muito dos profissionais da área de enfermagem, o medo de contaminar as pessoas dentro de casa, né? Porque a escolha do servir, do cuidar, é do profissional da área de saúde, mas os seus familiares não escolheram por isso. E muitas vezes o profissional ele tem medo de levar essa contaminação para dentro de casa. Tome os cuidados necessários, né? A gente sabe que muitas vezes não é possível se isolar do restante da família, é preciso conviver. Uma casa pode ter mais de 3, 4 pessoas numa mesma casa e inevitavelmente vai precisar estabelecer esse contato. Tente separar, tente ter os cuidados básicos, né? De separar materiais de higiene pessoal, materiais de uso pessoal, tentar se manter sempre mais afastado de quem representa grupo de risco na casa, tentar separar o banheiro se for possível e cuidados básicos. Fora isso, busque não ficar hiperalerta, busque realmente estabelecer momentos saudáveis em casa. Então, quando a gente está falando sobre reconhecer as emoções, a gente está falando sobre o aceitar sentir, né? Esse é um momento em que essa oscilação de humor, essa oscilação emocional é algo extremamente aceitável. É muito provável que os profissionais estejam vivenciando isso. Momentos de muita ansiedade e momentos de baixa de humor, né? Essa instabilidade emocional, ela é extremamente justificável diante do quadro, né? Diante do quadro de estresse, diante do quadro de intensidade, que potencializa realmente essa intensidade das emoções. Mas a gente pode e a gente deve estar atento, se observar e aceitar as emoções não é simplesmente deixar que elas tomem conta da gente. Aceitar as emoções é a gente entender que sim, a gente pode vivenciar momentos de angústia, a gente pode vivenciar momentos de baixa de humor, de querer ficar introspectivo, de querer evitar algumas pessoas, e tudo isso é justificável e aceitável por conta da situação que a gente está vivendo. Mas a gente não precisa se entregar a isso, a gente não precisa potencializar isso, porque a gente precisa cuidar da gente. Então, quando vocês se sentirem ansiosos, né, perceberem que vocês estão com humor irritadiço, ou perceberem que estão inquietos, com sudorese, taquicardia, insônia, dificuldade para dormir, busque conversar. Converse com algum familiar, converse com alguém próximo, pessoas que vocês confiam. E caso esses sintomas, esses sinais, eles permaneçam, né, a ponto de gerarem disfuncionalidade na sua rotina, a ponto de trazerem prejuízos, né, na realização das suas atividades, trazerem prejuízos para o seu dia a dia, não deixe de buscar a ajuda de um profissional da área de saúde mental. É muito importante a gente estar atento às nossas emoções e a gente realmente validar aquilo que a gente está sentindo. Se permita sentir, não julgue suas emoções, não julgue quando você se sentir vulnerável, quando você se sentir inseguro ou com medo. Mas caso essas emoções estejam sendo intensificadas, elas estejam sendo potencializadas e estejam sendo muito recorrentes, trazendo sofrimento, causando desconforto, causando prejuízos na sua rotina, não deixe de procurar a ajuda de um profissional qualificado. A mesma coisa funciona para quadros de baixa de humor, quadros em que você esteja apresentando choro sem motivo
sem um motivo aparente, tristeza recorrente, sensação de incapacidade, sentimento de desesperança, de não acreditar que as coisas possam melhorar, de estarem se vendo muito angustiados. Esse também é um momento de procurar ajuda, caso esse quadro, caso esses episódios eles estejam sendo potencializados, estejam sendo recorrentes. Para você poder identificar quando um quadro requer uma atenção de um profissional da área de saúde, é quando ele passa a te trazer prejuízos, é quando ele passa a interferir na sua rotina. Se causa disfuncionalidade, é hora da gente procurar ajuda. Evitem a automedicação, evitem o uso excessivo de bebidas ou de qualquer outro tipo de drogas e busquem realmente observarem essas emoções, busquem realmente lidarem com essas emoções, com a adoção de hábitos mais saudáveis, mudanças de pensamento, reestruturação cognitiva e adoção de hábitos comportamentais mais saudáveis. Lembrem que o cuidador também precisa ser cuidado. A gente não deve negligenciar nossas emoções, a gente não deve negligenciar as nossas dores. Ainda que os profissionais de saúde estejam atuando realmente como grandes heróis, os heróis também precisam ser acolhidos. E esse é um momento em que a gente precisa trabalhar o social, o pensamento coletivo, nossa rede de apoio, a nossa rede colaborativa. E isso só vai acontecer se a gente realmente estiver disponível para falar sobre as nossas emoções, para compartilhar com os nossos colegas de trabalho e também para se permitir ser acolhido e receber acolhimento. Então, fiquem bem, cuidem de vocês, cuidem de seus familiares, se permitam ser cuidados, observem as suas emoções, tentem buscar estratégias comportamentais saudáveis. E esse aqui é um canal de apoio, um link que eu vou deixar aberto para que vocês possam procurar, para que vocês possam enviar perguntas ou qualquer dúvidas que vocês venham a ter, mas também procurem a equipe do Corém, procurem os responsáveis, os colegas de vocês e fiquem bem.